Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 83, Examinai. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 10. É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter conosco trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador de convite à insubmissão, aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem à porta, a prudência aconselha a vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida, de caráter absoluto, na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem, além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Sem feri-los nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Emmanuel. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que nos ofereceste, com todas as suas experiências e as oportunidades de aprendizado. E, sobretudo, agradecemos por este encontro fraterno para os estudos da doutrina espírita. Tão importante para nós, porque com ele conseguiremos clarear o nosso raciocínio, a fim de caminharmos efetivamente na direção do bem, do progresso, da paz. Permite assim, Senhor, por misericórdia, que os bons espíritos, teus mensageiros, estejam conosco, beneficiando-nos não apenas com os seus fluidos sãos e sublimes, como também com as intuições boas e com o auxílio para o nosso melhor entendimento das lições desta noite. Desejamos também, Senhor, rogar-te
as bênçãos em favor dos nossos irmãos de humanidade. Que eles possam recolher algo de tua paz, da tua alegria e do teu amor, assim se fortalecendo para melhor realizar as atividades que lhes competem em benefício do próprio progresso, da própria redenção. Amado Jesus, a Ti ofertamos, no fundo de nosso coração, o nosso melhor sentimento de ternura, de carinho, de amor, e Te bendizimos com muita unção e alegria. Louvado sejas Jesus Cristo, agora e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos dar continuidade então e encerramento no capítulo sobre, novamente, Jerônimo e sua família. Na aula passada estávamos terminando de ver as providências que foram tomadas por determinação de Maria Santíssima em favor de Margaridinha, a filha caçula de Jerônimo, que tinha, depois da sua desencarnação por suicídio, da desencarnação do pai Jerônimo, ela, junto com sua mãe, tinham acabado na prostituição na cidade do Porto, lá no cais da cidade do Porto. E uma das providências determinadas por Maria Santíssima dizia respeito exatamente a esta filha caçula. Nós vimos que a equipe de benfeitores, liderada pelo irmão Santarém, que era o diretor do departamento de isolamento, junto também com Ramiro de Guzmán, que sabemos que é o mesmo Espírito Charles, guia espiritual da Dona Ivone de Amaral Pereira, que por ela enviou algumas obras psicográficas. Essa equipe então conseguiu localizar facilmente Margaridinha, tomaram providências para que ela fosse retirada do local do prostíbulo onde ela trabalhava em condições subhumanas. Descarregaram energias bastante tóxicas sobre ela. Um dos colaboradores da equipe espiritual, exatamente para que ela tivesse momentaneamente uma crise do sistema nervoso central, tivesse um desmaio, entrasse em estado cataléptico, fosse daí removida para um hospital de periferia e ali permanecesse sob os cuidados médicos. Mas nesse período em que o corpo estava mantido, adormecido pela ação magnética dos benfeitores espirituais, portanto naquele estado cataléptico, sem estar de fato enfermo, apenas em estado de crise momentânea, temporária, sob indução, como nós mencionamos, do magnetismo dos benfeitores espirituais. Nesse período em que o corpo, portanto, repousava nesta condição, os benfeitores retiraram Margaridinha do corpo, num estado de emancipação da alma, que nós já mencionamos várias vezes, é estudado de maneira bastante profunda no capítulo que tem este nome, da emancipação da alma, em O Livro dos Espíritos. Lá Allan Kardec, questionando os benfeitores espirituais, vai então se informando, recebendo os esclarecimentos sobre as várias formas, vários estados de emancipação da alma, desde o estado do sono comum, com os sonhos, ao estado de sonambulismo, de letargia, catalepsia, o estado
de dupla vista, ou visão à distância, o estado de êxtase. E então, nesse estado de emancipação da alma, os benfeitores levaram Margaridinha para um posto de atendimento espiritual muito próximo da crosta e que era um departamento, uma extensão dos trabalhos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. Então, aquele posto de atendimento era vinculado como que uma extensão, um departamento da Colônia Maria de Nazaré, e ali se realizava uma série de atividades, de tratamentos, de esclarecimentos, de orientações a espíritos desencarnados, mas também a encarnados. No caso de Margaridinha, ela estava ainda reencarnada, foi levada em estado de emancipação da alma para aquele local e ali, por vários dias, ela foi orientada, como se fosse um atendimento fraterno, mas avançado, com um orientador da categoria do irmão Santarém. Ela foi orientada para que aquelas informações, quando ela acordasse, saísse, voltasse do estado de emancipação da alma, portanto do estado cataléptico, voltasse para o estado de consciência objetiva, ou seja, acordasse, mesmo não se recordando daquelas experiências, aquelas vivências no posto de atendimento, com aquelas almas tão nobres, no inconsciente estariam gravadas as informações, esclarecimentos, determinações do irmão Santarém. E essas informações, tanto é que quando ela acordou, ela trouxe impressões agradáveis, digamos, daquele período do sonho, de um sonho que ela não conseguia se recordar direito, que ela teve, que era o período que ela permaneceu naquele posto de atendimento. Mas aquelas informações diretrizes que o irmão Santarém lhe deu e ficaram gravadas no seu inconsciente, viriam à tona, não todas de uma vez, mas na medida em que certas situações surgissem, acontecessem com ela e que funcionariam como gatilhos, disparando, ou seja, fazendo com que aquelas informações viessem à tona. Ela não se recordaria das informações como uma orientação do irmão Santarém, apenas que viriam como se fosse uma reflexão dela própria, uma ideia dela própria. Surgiria uma situação, ela teria que tomar certa decisão e ela rapidamente, eu vou fazer isto. Aquela ideia já estava ali gravada. Aquela decisão já estava ali gravada. Então, por isso que ela conseguiu tomar decisões tão facilmente, sem entrar em conflito, sem ter que fazer grandes reflexões, porque já estava tudo combinado. Ela não se recordava que eram diretrizes, orientações do irmão Santarém. Ela nem se recordava dele, no estado de vigília, acordada. Mas as orientações dele, diante de determinadas situações que funcionavam como gatilhos, disparadores, aquelas informações vinham à tona como se fosse uma ideia dela própria. Então nós vimos essa questão do atendimento de Margaridinha. E nós vimos também que uma das providências que foram recomendadas a ela, que ela se afastasse de Portugal, não apenas da cidade do Porto, mas definitivamente de Portugal, para deixar o passado. Se nós queremos uma vida nova, temos de realizar rompimentos. Se nós queremos mudar de comportamento, não é possível nós mudarmos de comportamento com firmeza sem certos rompimentos. Às vezes precisamos usar de um pouco mais de energia para que a gente consiga sair daquela cristalização. Há muitos comportamentos nossos que são cristalizados. Às vezes nós precisamos de mais energia para quebrar aquela cristalização. Nesse sentido, a dor é um recurso extraordinário. Às vezes nós passamos 1, 2 reencarnações, 3 reencarnações cristalizados em certos comportamentos.
tentamos modificar, mas a nossa vontade não é suficientemente firme. Nós não estamos suficientemente decididos, nós somos fracos de vontade. Então a dor vem nos dar uma ajudinha, porque naquele chacoalhão, aquela cristalização às vezes pode se quebrar. E daí a gente tem um impulso maior para a mudança. Claro que há sempre a possibilidade de nos revoltarmos. São as nossas tendências inferiores. Daí perdemos a oportunidade de mudança. Mas a dor funciona muitas vezes como este quebrador de cristalizações de comportamentos. Então havia necessidade de um certo rompimento para que ela pudesse ter um impulso maior de transformação moral. Se ela permanecesse no mesmo ambiente, no mesmo país, ela sofreria a discriminação, porque as pessoas dizem, a pessoa tem um mau comportamento, a pessoa não muda nunca, mas quando surge o momento de as pessoas darem oportunidade para aquele que quer mudar de comportamento, as pessoas muitas vezes não dão. Não dão a oportunidade, não dão um crédito. E é interessante porque no nosso estágio evolutivo nós somos realmente espíritos muito atrasados. Na nossa bagagem reencarnatória temos muitos crimes contabilizados. Então, digamos, numa contabilidade rápida, créditos e débitos, nosso saldo ainda é devedor, muito devedor ainda, muitíssimo devedor. Como é que nós conseguimos uma nova reencarnação? Por causa da misericórdia de Deus. Isso quem afirmou foi Chico Xavier, em uma conversa com o Divaldo Franco, quando o médium da Bahia foi visitar Chico Xavier, e eles dialogando chegaram a esta conclusão. Nós, na Terra, espíritos atrasados, estamos reencarnados, quase a maioria de nós, por um ato de misericórdia de Deus, porque na contabilidade débito-crédito, o saldo ainda está devedor. Se está devedor, se fosse por méritos, não teríamos ainda o crédito, o mérito para a reencarnação. Então é mesmo por misericórdia. Nós não aprendemos ainda a usar de misericórdia, como a parábola do bom samaritano, aquele que usou de misericórdia, de compaixão para com o próximo, este é o meu irmão. Então precisamos considerar essas situações de nossa parte para termos um comportamento mais adequado, mais cristão, verdadeiramente cristão. Eu me recordo de um fato que aconteceu numa outra cidade, em que uma instituição promoveu um jantar. E as pessoas do jantar, da sociedade daquela outra cidade, elas estavam muito alegres, contentes, participando do jantar e elogiando, né, o jantar, a organização do jantar, a comida, até que alguém perguntou, qual é o buffet que está fazendo, né, fez o jantar? E uma das organizadoras disse, toda contente, que ela tinha ficado sabendo de que naquela cidade, dentro daquela unidade de ressocialização de detentos, então aqueles presos que tinham cometido crimes de menor potencial ofensivo, que ficavam nesta unidade especial, com atividades ali, não exatamente nas penitenciárias comuns, eles tinham organizado, uma das atividades organizadas naquela unidade era exatamente de culinária. E os detentos ali estavam, já há algum tempo, tiveram muitos cursos, treinamento, fazendo almoços, jantares, então eles preparavam o jantar, a comida. As pessoas contratavam os serviços, apresentavam qual seria
o menu do jantar, do almoço, e então eram adquiridos os ingredientes e aqueles internos daquela unidade realizavam dentro da cozinha industrial deles lá, sob supervisão, toda a comida. E depois era levada para o ambiente e as pessoas somente organizavam ali para esquentar, servir, etc. Que naturalmente eles não podiam sair daquele ambiente. Quando foi dito isto, o comentário se espalhou rapidamente. Houve como que um choque por aqueles membros daquela comunidade, ali da alta sociedade daquela cidade, e as pessoas, a maior parte, parou de comer. E os comentários começaram a surgir: eles não devem ter higiene, do jeito que são, devem ter cuspido nessa comida. O que realmente impressionou e chocou as senhoras organizadoras do jantar naquela instituição, porque elas fizeram acreditando que estavam realmente colaborando com a ressocialização, com a promoção daquelas almas que estavam resgatando as suas dívidas perante a lei dos homens, estavam se esforçando para ter uma vida melhor, reingressar na sociedade, readquirir a sua dignidade. E essas senhoras organizadoras do jantar eram almas nobres, certamente, que tinham esta visão cristã, verdadeiramente cristã, mas não apenas a visão cristã, a ação cristã. Aproveitaram o jantar que haveria e contrataram aqueles serviços. Agora, a população que participou do jantar, que era de uma certa aristocracia, falamos de uma aristocracia comum, a sociedade daquela cidade, teve uma conduta anticristã, desumana, egoísta, orgulhosa, preconceituosa. E depois certamente vão falar: essas pessoas não se esforçam, essas pessoas não querem nada com nada. Realmente há as que não se esforçam, inclusive as que estão na rua, que não cometeram os crimes previstos no Código Penal. Então nós vemos como que realmente as pessoas muitas vezes são cruéis. Se dizem cristãs, mas não são cristãs. Se dizem espíritas, mas não são espíritas. Sabendo desta condição humana tão inferior, e lembremos, Portugal, um país eminentemente católico, dito cristão. Os benfeitores, com bom tato psicológico, visão psicológica do ser humano na Terra, recomendaram: vai ser muito difícil para você, Margaridinha, saia de Portugal. Esqueça, desconecte este passado seu e tenha um novo início. Nós tínhamos mencionado, é semelhante ao que nos acontece a todos nós que estamos reencarnados na Terra. Nos reencarnamos com o esquecimento do passado. Allan Kardec, já falamos várias vezes neste curso, faz uma bela explicação sobre a razão de esquecermos o nosso passado, as ocorrências das reencarnações anteriores nossas. O texto tem como título Esquecimento do Passado. Está em O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra básica da codificação espírita. O esquecimento do passado. Ali estão as razões, as explicações muito claras, objetivas, lógicas, por que nós não nos lembramos com nitidez das nossas reencarnações anteriores. Ou exacerbaria nosso orgulho, ou nos humilharia muito profundamente, criaria muitos atritos, conflitos, talvez grandiosos no círculo familiar. E isso seria muito prejudicial para o nosso recomeço, a nossa tentativa de redenção, de recuperação nossa, de resgate das nossas dívidas, de transformação moral.
Então, aquilo que automaticamente nos ocorre no nosso estágio evolutivo, quando nos reencarnamos na Terra ou em outros mundos da mesma categoria de provas e expiações, era exatamente isso que propunha também, só que de uma maneira agora lúcida, não automática, mas por um esforço de Margaridinha, rompa com o seu passado, esqueça, tente bloquear de alguma forma este passado. Não é uma fuga do passado, é apenas uma questão prática. Se nós ficamos rememorando o passado, nós revivemos ele e não saímos do lugar. Aconteceu. A gente sabe o que aconteceu. Fizemos errado, tivemos uma queda moral, infringimos a lei de Deus, a nossa consciência já registrou. Não precisamos ficar nos recordando disso. Ela já registrou exatamente a infração ou as infrações nos seus mínimos detalhes. Pronto. O que nós precisamos fazer agora? A nossa recuperação, Código Penal da Vida Futura. Arrependimento. Margaridinha estava arrependida. Até porque ela nunca esteve satisfeita naquela condição. Causava-lhe repulsa. Ela só não tinha ainda forças para sair daquela situação. Então, esta primeira fase já estava vencida. Agora precisava o quê? Expiar, eliminar os desequilíbrios e reparar. Agora, para isso, nós não precisamos ficar, eu fiz tal coisa. Porque senão a gente fica preso na recordação e como que numa autoflagelação. A gente se sente a pior das pessoas. Às vezes a gente entra num outro problema, que é da autopiedade. A gente se sente culpado, mas ao mesmo tempo a gente começa com as justificativas, porque tudo deu errado para mim, porque os meus pais nunca me entenderam, porque eles nunca me deram amor, por isso então que a minha vida foi uma desgraça, e daí no fim a gente se coloca como vítima. Então esqueçamos por um instante. Nós sabemos que fizemos errado, a nossa consciência registrou, agora importa daqui para adiante eliminar os desequilíbrios, ver qual é o estrago, que prejuízos nós já temos na nossa vida e o que nós podemos fazer daqui para adiante para melhorar isso, para nos recuperarmos, para nós reconquistarmos o equilíbrio. É este o importante, o foco é daqui para frente. Por isso ele diz, rompa com o passado. E para facilitar isso, fuja, saia de Portugal, vá para o Brasil. Porque o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. O Brasil, e ele vai dar as características do povo brasileiro. Quem tiver maior interesse, leia, de autoria do Espírito Humberto de Campos, que foi um imortal da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores cronistas que o Brasil já conheceu, que depois passou a assinar Irmão X, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier. Ali está destacada a missão do Brasil e como surgiu o Brasil. Com a orientação, né? O Brasil, o povo brasileiro já nasce miscigenado. Então, Jesus coordena a formação deste novo povo aqui. Já é com vista a tarefa desta nação no futuro. De maneira que a gente vê que o Brasil tinha as condições ideais para oferecer a Margaridinha de maneira que ela pudesse realizar o seu trabalho de reconstrução de si mesma, de recuperação da sua dignidade, enfim. Então, isso é muito importante, este recurso psicológico, esta medida psicológica para nós não ficarmos derrapando, patinando, presos às recordações dos nossos erros. Uma vez que eu identifiquei que eu errei, tomei consciência do meu erro, pronto. Agora é segunda etapa. Tomei consciência do erro, arrependi-me verdadeiramente, porque dói muito quando há o arrependimento sincero, dói violentamente na alma. Agora é daqui para adiante. O problema é que muitas vezes a pessoa
toma consciência, ou não se arrepende, ou se arrepende e fica patinando naquele arrependimento, né? E daí não sai do lugar. Isso é, segundo Joana de Ângeles, é muito ruim, é improdutivo. A gente está na Terra para produzir. A gente veio em uma nova reencarnação à Terra para nós trabalharmos pela nossa recuperação. Então não percamos tempo paralisados na rememoração dos erros. Eu fiz isso, eu não deveria ter feito. Mas fiz, agora é daqui para frente. Não significa assim, eu fiz, todo mundo erra e estou pouco ligando. Não. Eu fiz, tomei consciência, me doeu muito e dói ainda muito, tenho vergonha disso, sinto remorso, mas essa dor do remorso eu vou usar como uma mola propulsora. Ela me esmaga. Se ela me esmaga, agora eu vou aproveitar o impulso e essa dor vai me impulsionar para a disciplina, para a intrepidez, para a firmeza, para uma vontade muito firme de agora não vacilar tanto, não me desviar do caminho. E essa dor então vai servir como uma catapulta para que eu siga adiante. Realize o que eu tenho de realizar para me recuperar. Assim, realiza o progresso, realizamos o progresso. E então, a primeira coisa que surgiu na mente de Margaridinha foi pensar em ir visitar a irmã que morava em Lisboa, mas ela não tinha dinheiro. O que acontece? Maria Santíssima já tinha pensado nos mínimos detalhes, sobretudo porque a mulher realmente pensa nos detalhes, o homem é mais uma visão geral. Os detalhes depois ele vai tentando solucionar na hora, às vezes dá certo, muitas vezes não dá certo, mas mulher sempre tem os detalhes. Vai viajar, dá algum problema, sempre tem que recorrer à mulher que está junto, porque ela sempre levou uma pomada, levou isso, uma toalha, um pano que vai socorrer naquele momento. Então Maria Santíssima previu tudo. Ela não ia ter dinheiro para ir a Lisboa. O que fazer? As companheiras de quarto iam notar que Margaridinha estava chorosa e, como mulher curiosa, queriam saber o que estava acontecendo. E conseguem fazê-la falar. Claro, ela ia ter que falar de qualquer forma, porque os benfeitores iam inspirá-la para falar. E ela falou o que tinha acontecido na vida dela. Elas ficaram realmente compadecidas da situação de Margaridinha e fizeram uma vaquinha. Não existia o site ainda, mas fizeram de maneira prática, né, como existia antigamente. E coisa interessante, eram pobres também. É interessante notarmos que as pessoas normalmente de uma situação financeira, social menos avantajada conseguem resolver os problemas entre eles, assim, uns dos outros, nessa, digamos, campanha fraterna de solidariedade, de maneira muito mais simples, rápida, do que as pessoas conforme está no Evangelho de Jesus, consideradas cultas, doutas. Ó Pai, eu vos rendo graças por teres ocultado estas coisas dos cultos e doutos e por as teres revelado aos simples e humildes. Certa vez, num grupo de WhatsApp, que era de pessoas cultas e doutas nesta classificação do mundo, de especialistas na área da psicologia. E nesse grupo de WhatsApp, alguém mencionou: uma das nossas colegas está com um problema sério familiar, com depressão. E daí disseram: precisamos visitá-la, dar apoio. Ah, sim, todos concordaram. Como fazer? Ah, mas se nós formos simplesmente até a casa fulana, ela pode não gostar,
nós precisamos prepará-la. E ficaram discutindo, teses psicológicas, a forma de abordagem, isto, aquilo, 1 semana, 2 semanas, e ninguém foi visitá-la. Porque ela poderia ficar ressentida, ela poderia ficar melindrada, porque ela poderia isso, porque ela poderia aquilo, talvez ela não gostasse de visita, talvez ela não quisesse, a gente não pode ser invasiva, a gente não pode isso. Eram cultos e doutos, eram especialistas em psicologia, não sabiam abordar uma pessoa que sofre. Para que serve esta psicologia acadêmica, então? Não estamos criticando a ciência da psicologia, mas estamos falando de pessoas cultas e doutas que, revestidas de 1000 teorias, não conseguem ir para a ação, porque problematizam demais. Dr. Bezerra de Menezes, certa vez, pela mediunidade, disse: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Agora, se fosse uma mulher de um círculo de amizades, de uma comunidade mais de baixa renda, mais pobre, fulana de tal está meio, só chora, está meio depressiva. Ah, vamos lá agora. Ah, mas eu preciso trocar de roupa. Não, vai assim mesmo de chinelo, vamos assim mesmo. Ela não vai reparar, e se reparar também, tanto faz. E ajuda. Ah, por que você está chorosa, está depressiva? Ah, está faltando comida aqui em casa. Ah, vamos lá. É isso que aconteceu com aquelas irmãs do quarto de Margaridinha, da sessão ali hospitalar de Margaridinha. Não tinham dinheiro. Ah, vem aqui o marido, ó. Você lá consegue o dinheiro lá com seus parentes. Ah, mas não importa, você me traga aqui o dinheiro. Tanto. Cada um vai ter que retrazer tanto aqui. A gente já discutiu, cada um vai arranjar tanto. Então você vai ver lá com as suas tias, você tem uma tia que é mais rica, pede lá para ela. Ah, mas eu tenho vergonha, é problema seu, vai lá e pede. E arranjaram rapidamente o dinheiro. É possível que a coitada depressiva lá, amiga, psicóloga e amiga das outras psicólogas, dos outros psicólogos, esteja até hoje esperando uma visita. Se já não desencarnou com depressão. Então estava certo Jesus. A gente se perde muito nas nossas teorias, nas nossas vaidades, na vaidade da inteligência. Fica discutindo muito um diagnóstico, se é isto, se é aquilo, e a pessoa sofrendo ali. Ajuda primeiro. Dá o primeiro socorro, não é assim? O indivíduo chega no hospital todo ensanguentado, vão lá dar os primeiros socorros e depois verifica qual é o problema exato e manda para a cirurgia, manda para isso, para aquilo, para a área mais especializada. Mas primeiro os primeiros socorros. Há uma urgência em atender ali as primeiras necessidades. Vamos desburocratizar a caridade. Caridade muito burocrática não é mais caridade. A caridade é simples. Não faz rodeios, é espontânea. No início temos de treinar ela meio forçadamente porque somos muito egoístas. Mas depois nós vamos pegando o ritmo e a coisa passa a ser mais espontânea. E deve ser espontânea. Num dos seus extraordinários poemas, o grande poeta inglês William Blake afirmou num dos versos que Jesus não agia por regras. Ele agia por impulsos. E depois ele complementa: Jesus era tudo virtude. Ele já havia conquistado, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles que têm que fazer esforços para fazer o bem, é porque ainda são imperfeitos, estão tentando adquirir virtudes. Aquele que já é virtuoso é tão espontâneo e natural que ele irradia-se dele, ele nem presta atenção, é muito espontâneo e natural. Jesus não pensava, eu tenho de ajudar aquela pessoa porque eu tenho de fazer a caridade, porque sem a caridade não há salvação. Isso somos nós, que somos muito perfeitos, temos de nos lembrar todo o tempo que há consequências
muito ruins para nós por não fazermos o bem. Para seres virtuosos, não há o que pensar, não há sentido em não fazer o bem, não há esta possibilidade, porque eles já venceram o egoísmo, não há possibilidade de pensar, mas eu gostaria. Não, esse eu já não existe mais, o ego já não existe mais. Simplesmente o que impulsiona os seres virtuosos é simplesmente realizar a vontade de Deus, e a vontade de Deus é promover o bem para o próximo. É simples isso. Não há cogitação a respeito de si mesmo. Apenas observação do meio para ver como nós podemos melhor servir. É muito espontâneo isso, natural. Então Jesus agia por impulsos, porque ele já era todo virtude. William Blake estava certo. De maneira que Margaridinha precisava sair daquele ambiente e ter uma nova vida no Brasil. Então ela vai até Lisboa, com os recursos financeiros conseguidos pelas companheiras de quarto que eram pobres. Chegando em Lisboa, sua irmã, que já tinha também sido previamente preparada pelos benfeitores espirituais, por determinação de Maria Santíssima, para que não chegasse Margaridinha lá e fosse recebida mal, para que a irmã não tivesse uma reação negativa. Então os benfeitores levam Arinda para o plano espiritual e conversam com ela, explicam. Quando ela acorda e recebe depois, no dia que chega Margaridinha, ela não tem a consciência de reencarnação, que Margaridinha estava passando por expiações em razão de dívidas do passado, de outras reencarnações. Ela não tinha esse conhecimento espírita. Mas ela tinha uma base cristã, que ele dizia, ela não fez por mal. Ela fez mais por ignorância. Gnose, conhecimento, por falta de conhecimento, de entendimento da vida, por inexperiência, por ser ainda uma alma frágil. E daí acolhe a irmã e diz, olha, você vai trabalhar ali no hotel junto comigo, é aqui em frente de casa, eu vou poder ficar te dando assessoria direta de perto, porque vamos estar ali também trabalhando conjuntamente. E quem Margaridinha encontra naquele hotel? Ela vai ter de servir uma família que estava hospedada. Era uma família de portugueses, que já há bom tempo morava no Brasil e estava de visita à terra natal, Portugal. Mas eles eram do Porto, mas nunca tinham visitado a capital, Lisboa. Era a primeira vez que se hospedaram no hotel, justamente, coincidência de forma nenhuma. Maria Santíssima já tinha mandado investigar que família seria a ideal para acolher Margaridinha no Brasil. Uma família de portugueses, então ela não teria um choque tão grande, às vezes, cultural, apesar que aqui está dito no texto que o Brasil é muito acolhedor, então atenua esse choque cultural. Então haveria ainda um fator de adaptação muito facilitado, que era exatamente ela vir para o Brasil e permanecer inicialmente nesta família portuguesa. Então, ali internamente, os mesmos costumes, a mesma forma de pensar, embora aquela família já estivesse ambientada no Brasil. Então, aquela família faria a transição para Margaridinha. Seria uma transição muito tranquila. Maria Santíssima já tinha investigado tudo, determinado que fosse aquela família, aqui está dito, é uma família certamente boa para merecer esta confiança da Mãe Santíssima. E então não há coincidências. Margaridinha é convocada pela equipe do hotel para servir aquela família no quarto deles. E quando lá chegam, há mutuamente uma atração, uma afinidade, um encantamento.
Isto porque, muito provavelmente, estes espíritos tinham sido apresentados pelo irmão Santarém lá naquele posto espiritual, enquanto eles estavam adormecidos. Novamente, ao estudarmos aquele capítulo da emancipação da alma, do Livro dos Espíritos, lá está muito bem explicado que pessoas encarnadas, quando estão dormindo, podem se encontrar, se visitar na dimensão espiritual, no mundo espiritual. Basta que as duas pessoas estejam adormecidas, elas se encontram e conversam. Como pode acontecer de uma estar acordada, a outra adormecida, desloca-se, digamos, mesmo que a outra pessoa esteja vivendo no outro país, desloca-se até outro país, visita a pessoa. A diferença é que provavelmente a pessoa que está acordada não registrará, pelo menos não diretamente, de maneira não tão clara, a presença do que está a visitá-la. Mas se ambos estiverem com o corpo físico adormecido, essas pessoas podem se encontrar na dimensão espiritual, conversar, realizar atividades positivas ou negativas, dependendo das afinidades, das tendências. E pode até ser que, ao retornarem para o corpo físico e acordarem, pode acontecer de ambas se recordarem do que elas vão chamar de um sonho. Sonhei com fulano, liga para o fulano, fulano, sonhei com você, não acredito, eu também sonhei com você. Como que era o seu sonho? Era assim, assim, exatamente. É isso mesmo que eu também sonhei. Porque se encontraram no mundo espiritual. Encontro de pessoas encarnadas na dimensão espiritual, enquanto seus corpos físicos estão repousando. Então, muito provavelmente, tanto essa família portuguesa que já morava em São Paulo, quanto Margaridinha, que já estava em estado de cataléptico, de indução magnética para o sono forçado, estava, portanto, emancipada do corpo físico, a família certamente também foi emancipada do corpo físico e eles se encontraram, os benfeitores levaram todos para se encontrar, se conhecer lá naquele posto de atendimento. De maneira que quando Margaridinha entra no quarto do hotel para servir e atender aquela família, sobretudo quando a senhora olha para ela, há uma verdadeira simpatia, empatia, algo imediato, como se já conhecesse. E é recíproco, Margaridinha também olha e sente confiança nela. Como explicar isso? Já acabamos de explicar. A explicação fica muito clara com os ensinamentos da doutrina espírita. Tudo muito bem programado pelos benfeitores espirituais, com as determinações de Maria Santíssima. E tão programado foi que a senhora diz assim a Margaridinha: você não gostaria de ir para o Brasil conosco? Nós moramos em São Paulo e você poderia ser a nossa dama da casa que vai organizar a casa, cuidar das crianças, enfim, nos ajudar no serviço de casa? Assim, irresponsável, acabou de olhar, conhecer a moça, já está levando para o Brasil, para a casa dela, uma pessoa que ela nem conhece? Conhece. Conhece e tem carta de apresentação de irmão Santarém e de Maria Santíssima. Vai precisar de mais o quê? Ela não se lembrava disso, evidentemente. Mas era tão forte isso no seu inconsciente que ela não titubeou. Você não gostaria de ir conosco para o Brasil? E de outra parte, ou seja, da parte de Margaridinha também, essa informação estava muito forte. Ela não se lembrava que ela tinha conversado com o irmão Santarém. Se ela lhe perguntasse: você conhece o irmão Santarém? Ela ia provavelmente responder: quem? Não, nunca ouvi falar este nome, não conheço. Porque a informação estava no inconsciente. E naquele momento, a única coisa que veio à mente dela: aceite, ela é de confiança. O seu futuro depende disso. Vá. E ela disse: vou. E a irmã dela, que também tinha sido preparada pelo mundo espiritual: isso mesmo, Margaridinha, vai. E as pessoas poderiam dizer: tudo muita coincidência, isso muito estranho. Não. O conhecimento da doutrina espírita nos revela uma dinâmica da vida, não apenas dentro do palco das manifestações objetivas, materiais, mas também no palco paralelo das manifestações espirituais. De maneira que ela realmente depois
como disse o irmão Santarém, ela já está certamente encaminhada, já está no Brasil ou indo para o Brasil por esses dias. Então a gente vê a ação do mundo espiritual. Por esta razão, em O Livro dos Espíritos está lá. Kardec pergunta: se o indivíduo quisesse modificar o seu comportamento, melhorar-se, vencer as suas más tendências, as suas imperfeições morais, se ele fizesse esforços nesse sentido, ele sempre conseguiria vencer as suas imperfeições morais? Ou haveria situações que ele não teria condições de vencer? E os benfeitores responderam: sim, sempre tem condições de vencer as suas imperfeições morais, as suas tendências negativas, os seus maus pendores. Mas para isto, ele precisa querer verdadeiramente modificar o seu comportamento, vencer as suas más tendências, as suas imperfeições morais. Ele precisa fazer verdadeiros esforços. Não fingir que está se esforçando, fazer verdadeiros esforços. E sempre quando faz verdadeiros esforços, ele consegue, porque, segundo os benfeitores espirituais, toda vez que alguém quer muito vencer as suas más tendências, pede com muita fé a Deus, aos seus guias espirituais, ao seu guia espiritual, aos bons espíritos, a Jesus, enfim, ajuda para tanto e começa a fazer os esforços necessários para vencer, mesmo que as suas forças sejam parcas, fracas, Deus determina. E se Deus determina, está determinado. Deus determina que os espíritos superiores, toda vez que vejam um esforço real de transformação moral para melhor, que o indivíduo está fazendo esforço realmente, trabalhando para isso, que os bons espíritos têm por obrigação potencializar a força daquele indivíduo e ajudá-lo. E ele consegue. Claro, tem que perseverar, não significa assim, hoje, a partir de hoje eu vou fazer esforços para vencer o meu egoísmo. E eu quero, no prazo de uma semana, que esses benfeitores me ajudem a vencer o egoísmo. Não é assim, evidentemente. Mas o indivíduo, se perseverar, terá sempre a assistência dos bons espíritos e paulatinamente, porque tudo é um processo, não é um salto quântico a evolução, é um processo de evolução. Então, passo a passo, tijolo a tijolo, ele constrói o seu progresso. E consegue sempre, sempre, sempre. Porque ele tem o apoio de espíritos superiores que estão ali por ordem de Deus. Não há a mínima possibilidade de ele fracassar. Só fracassa quando ele finge que está fazendo esforços, mas não está. Porque os espíritos disseram, a maioria na Terra, quando diz, eu quero muito mudar, é da boca para fora. Intimamente falou assim, não, eu gosto de ser assim. Eu sei que eu sou imperfeito, que isso não está muito certo, mas eu gosto. Mas eu vou dizer que eu quero mudar, que eu me sinto uma pessoa imperfeita e que eu preciso mudar, porque senão se eu falar assim, não, eu gosto de ser assim mesmo, as pessoas vão me julgar. Então, eu não quero ser julgado, discriminado, então eu vou dizer que eu quero mudar, estou empenhado em mudar, mas no fundo não vou fazer nada, não. E os espíritos disseram mais, Allan Kardec. A frase é a seguinte, quão poucos na Terra fazem esforços de transformação moral. Quão poucos. A minoria. Por isso que as pessoas não conseguem mudar. Não querem mudar. Não estão interessadas ainda. Por isso que precisa vir um golpe mais forte da vida, mais doloroso para a pessoa. A vida vai cutucando para a gente ir caminhando, senão a gente fica paralisado. De maneira que consegue. Margaridinha tinha vontade de se modificar e estava disposta a fazer todos os esforços para se modificar. Porque ela estava disposta a isto, ela ia ter toda a assistência da espiritualidade superior. E conseguiu.
Dona Ivone Amaral Pereira, ela mesma confessou que cometeu 2 vezes suicídio. Inclusive na reencarnação anterior à de Ivone Pereira, a que ela teve como Ivone Pereira. E vejamos como ela foi vitoriosa nessa reencarnação como Ivone Pereira. Sofreu bastante, muito. Chico Xavier chamava de heroína silenciosa, porque ela nunca reclamava de nada. Sofreu muitíssimo, terrivelmente, em silêncio. Mas ela realmente estava disposta a acertar e fez todos os esforços, seguiu exatamente a prescrição dos seus guias espirituais. Eles diziam, não faça isso. Não, evite tal coisa. A senhora não está preparada para tanto, evite. E ela evitava. A senhora tem de fazer tal coisa, e ela fazia. Mesmo que lhe custasse muito esforço. E ela saiu vitoriosa dessa reencarnação. Vitoriosa! Então é possível. É sim possível. Os Espíritos ainda disseram uma outra coisa nessas respostas a Allan Kardec. Quando a pessoa diz assim, eu não consigo, eles disseram, ela quer dizer, eu não quero. Quando a pessoa diz, eu não consigo, é porque ela se compraz naquela situação, não quer sair da situação. Então, ela só está tentando justificar para não ser julgada pelas pessoas. Então, ela diz, eu não consigo, é muito difícil. Consegue. Pode ser difícil, mas consegue. Consegue. Se tem uma ajuda espiritual tão grandiosa, vai conseguir. Aí eu não tenho forças. Pode ser que não tenha forças, mas nós já sabemos que quando nos faltam forças, os benfeitores, por ordem de Deus, suprem aquela nossa falta de força. Então não há a mínima possibilidade de nós não conseguirmos. Se a pessoa diz não quer, se nós dissermos em algum momento não podemos, não conseguimos, agora já sabemos, a nossa consciência vai dizer, não, você já estudou. Se você está dizendo eu não consigo, não é possível, não vai dar certo, eu não consigo, a consciência vai dizer, seja honesto, você está dizendo na verdade que não quer, pelo menos seja honesto. Agora, quando nós dissermos, eu quero e vou fazer, já que eu sei que eu vou ter toda a ajuda do mundo espiritual, eu vou fazer e vou conseguir. E a gente consegue. Pouquinho a pouquinho a gente consegue. E a gente chega lá. Dona Ivone saiu de 2 suicídios. Uma ficha corrida de crimes. Quem já leu as obras psicografadas por ela, pelo menos 3 dessas obras, descrevem reencarnações dela. Muitas quedas morais e os 2 suicídios. E, meus irmãos, ela nos deixou para trás no caminho da evolução. Está muito à nossa frente. Falamos, de uma maneira geral, da média na Terra. É bem possível que muita gente na Terra não tenha cometido crimes tão grandes quanto os que ela cometeu. Talvez não tenham cometido suicídio, por exemplo. E, no entanto, estão em passos de tartaruga, ou quase sem sair do lugar, por muita má vontade de evoluir. Mas porque ela tinha boa vontade e esforço real, ela está muito adiantada. Comparada à média da Terra, muito adiantada. O que prova que é possível. O que prova que os espíritos disseram a verdade naquelas respostas a Allan Kardec. Eu não consigo. Não, nós não queremos. Essa é a verdade. Nós não queremos. Nos comprazemos nas imperfeições morais. Margaridinha conseguiu. E daí então foi perguntado, e o irmão? E o irmão dela? E Albino, irmão Santarém? De certo o céu concedeu-lhe também alguma dádiva? Era Belarmino. E olha que interessante, Belarmino tinha se destacado já do grupo, como que já tinha melhor se sensibilizado moralmente. Alma bondosa convertida para a emenda, a recuperação de si mesma, apresentava já os melhores e mais sólidos característicos da fraternidade dentre os do nosso grupo.
E daí então o irmão Santarém passa a dizer sobre Albino. E ele diz o seguinte, que Albino, coisa interessante, isso também está uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos é esclarecido sobre a verdadeira desgraça. O que é desgraça? Ai, caiu em desgraça. Ai, que desgraça que caiu sobre a vida dele. E os Espíritos esclarecem. Normalmente aquilo que a gente diz que é uma desgraça, uma coisa terrível que aconteceu na vida de alguém, muitas vezes é a medida que surgiu para auxiliar aquela pessoa na solução do seu problema. Ou dos seus problemas, que vêm se arrastando muitas vezes há reencarnações, há séculos. Às vezes uma medida drástica é o que vai ser o ponto de mudança, de mutação. E a pessoa toma um novo rumo e melhora. Consegue se libertar daqueles grilhões, daquelas amarras do passado, dos crimes do passado. Seria então uma desgraça? Realmente? Não, foi uma bênção. Por isso o Espírito Joana de Ângeles, que assinou esta mensagem como um espírito amigo, quando fala da paciência, diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Para gerar muita revolta nas pessoas. Considerar uma frase ridícula, estúpida. É o nível evolutivo que a humanidade ainda se encontra em grande parte. Mas de fato é uma bênção, porque nos estimula ao progresso. Então, naquele texto falando sobre a desgraça real, o que é verdadeiramente uma desgraça? Uma verdadeira desgraça é quando nós começamos a nos desviar do bom caminho, nos desviar da rota de progresso espiritual, moral, quando nós começamos a infringir as leis divinas. Isso é uma desgraça real. E normalmente as pessoas na Terra, quando estão nessas atividades de desvio do bom caminho, da rota do progresso, estão infringindo as leis de Deus, consideram que aquilo lá é uma aventura, uma felicidade, uma bênção. Olha como Deus me abençoou, ganhei dinheiro, agora posso gozar a vida, já dei um monte de festas, vou convidar os meus amigos para uma festança no meu iate. Ai, que sonho, que maravilha, queria ter a vida dele. Isso é desgraça. Porque o indivíduo se reencarnou para progredir moralmente, para resgatar as dívidas do passado, para se reequilibrar, não para se lançar a mais desequilíbrio, a infringir mais as leis de Deus e mergulhar mais no fosso da desolação, do desespero, da perturbação. Então precisamos colocar lentes para corrigir a nossa visão da vida. O Espiritismo das lentes corretas e gratuitamente. Albino foi preso, cometeu um crime e foi preso. Ah, que desgraça! Não, que bênção! Porque neste período, segundo o irmão Santarém, ele aproveitou para refletir. Novamente recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, não há como nós fugirmos disso. Bem e mal sofrer. O benfeitor espiritual que assina esta mensagem mediúnica, que está na parte das instruções dos Espíritos, diz o seguinte: na Terra todos sofrem. Porque o mundo de provas e expiações não há como não ter sofrimento. Jesus já tinha dito: no mundo encontrareis aflições. Porque é próprio de um mundo de provas e expiações. As dores, as dificuldades, para o nosso progresso. Todos sofrem, ricos e pobres, plebeus, aristocratas, reis, súditos, de qualquer cor, de qualquer classe social, de qualquer profissão, de qualquer cultura, todos sofremos. Mas quão poucos sabem sofrer bem. Aproveitar o sofrimento, esta dificuldade. O que esta dificuldade está me ensinando? Os benfeitores Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, tantos outros, dizem sempre a mesma coisa. A doença, o problema de enfermidade. Ai, que desgraça! Será que é uma desgraça mesmo ou será que é uma medida divina para nos pôr
a refletir. Porque a gente fica muito distraído na vida. Daí a gente cai, é doente, não dá para fazer nada. A gente fica lá, chega uma hora que a gente fala assim, o que eu vou fazer? Joguei todos os joguinhos, já vi todos os vídeos, já vi noticiário, já fiz palavras cruzadas. Vou pensar agora um pouco na vida. E começa a refletir. É uma desgraça? Não, foi uma bênção. Foi obrigado a parar tudo, o corpo não tem mais condições de realizar as atividades. Daí fica a mente ativa para refletir. O indivíduo tem que se voltar para dentro, porque já que fisicamente ele está debilitado, tem que se voltar para dentro. É uma bênção. É uma medida providencial da providência divina. Agora, quantos de nós estamos atentos a esses sinais da vida? Nada existe por acaso na existência física. Nada, absolutamente nada. Nada na lei de Deus é sem uma razão útil, séria e grandiosa. Mas nós enxergamos isso? Não acredito, fiquei doente, que desgraça, que isso, que aquilo, as queixas. É porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo. E daí passa um tempo de enfermidade, sofrendo com a enfermidade, terminou a enfermidade e o indivíduo não aproveitou absolutamente nada daquele período. Ou seja, vai ter de ficar doente de novo e provavelmente a enfermidade vai vir com maior violência. E pode ser que uma hora venha uma enfermidade que debilite para o resto de toda aquela existência física. Já que o indivíduo não aceitou refletir em períodos de enfermidade menores, períodos menores de enfermidade, às vezes o indivíduo fica para o resto da existência debilitado fisicamente. Porque a vida vai dando, o indivíduo acho que está meio surdo. Acontece assim, eu vou gritar um pouquinho mais alto, a vida fala assim, acho que não está com problema de audição, vou ter que falar mais alto para ele. A gente dá uma cutucadinha assim para a pessoa prestar atenção, a pessoa está falando demais, a gente dá uma leve cutucada assim, bate um pé assim no pé do outro para a pessoa se tocar, não é para falar aquilo. A pessoa continua falando, não presta atenção, a gente dá uma cutucada maior. A pessoa continua falando, a gente pisa no pé, a gente belisca a perna, até a pessoa dá um salto assim. A gente olha e a pessoa para de falar. A vida faz a mesma coisa. Ela dá um pequeno toque, um leve chutinho na canela. Chega uma hora que ela vai dar um pisão no pé, um beliscão ou um soco na cara. Figurativamente, é claro. Ela vai intensificando os sinais, as advertências, para que a pessoa, uma hora, esteja atenta, alerta, preste atenção e tome uma postura nova na vida. Então é o bem e o mal sofrer, todos sofrem. Agora, quem aproveita os sofrimentos, quem está atento, passa pela dificuldade e termina a dificuldade assim, o que essa dificuldade quer me ensinar? Ela quer me ensinar alguma coisa, não existe nada inútil na lei de Deus, na vida, não existe. Ela quer me ensinar alguma coisa, eu preciso prestar atenção. É isto. É isto. Ela quer me ensinar quão frágil eu sou. A enfermidade me ensina quão frágil eu sou. De maneira que a minha arrogância e meu orgulho não tem sentido. Uma pequena coisa me coloca de cama. E se este processo avança, a vida física pode se encerrar. Eu sou muito frágil. A vida física é muito frágil. Eu preciso estar atento porque há algo maior que a vida física. O que eu vim fazer na vida física? E se a vida física acabar para mim agora? Estou preparado para o retorno para a vida espiritual? Talvez seja um alerta. Acorde enquanto é tempo. Você anda muito distraído. Você se desviou do caminho. Acorde. Preste atenção. Às vezes a vida está nos dizendo isso. Estamos ouvindo o que ela quer nos dizer?
pois Albino ouviu. E ele estava melhor que a irmã. O insulamento do cárcere, ou seja, ele ficar preso, foi-lhe propício à meditação. Provavelmente, certamente, muitos outros ali presos estavam revoltados, fazendo planos de fuga, fazendo planos do que? A hora que eu sair daqui eu vou fazer o quê? Vou organizar uma gangue, uma quadrilha, vou voltar a isso, vou aquilo, vou atrás daquele que me delatou. O que fez Albino? Usou o tempo que estava preso para refletir sobre a vida. Fez-o refletir maduramente e levando a procurar Deus por meio das asas remissoras do sofrimento. Bem mal sofrer. Asas remissoras que remide, que é aquele que dá a remissão, a quitação dos débitos. Tal como foi feito à irmã, doutrinamos-lo em nosso campo de repouso. Ele também, durante o sono físico, era levado ao posto de atendimento para orientação pelo irmão Santarém. E facilmente aceitando nossas admoestações, advertências, esclarecimentos, facilmente estava receptivo. Não tinha o bloqueio do orgulho, da vaidade, da revolta. Depressa resignou-se, não havia revolta, não havia queixas. Resignou-se à dolorosa situação, compreendendo justa a punição, pois que realmente errara no seio da sociedade. Dedicou-se a leituras e estudos educativos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Agora, estamos aproveitando a bênção de Deus ou nos revoltando com a bênção que Deus nos enviou? É o remédio. Não há doentes que se revoltam contra o enfermeiro que vai dar o remédio ou o familiar que vai lá o remédio. Não vou tomar nada, e xinga o familiar, e briga com o familiar, se força, ele bate na mão do familiar, joga, cospe logo o comprimido. Não vou tomar essa porcaria. Almas rebeldes, né? Vão ter que ser educadas pela vida. E a vida sabe como corrigir o indivíduo rebelde. Às vezes usa um pouco de violência a vida, porque necessita o indivíduo de ser corrigido. Aqui o remédio foi dado e Albino recebeu o remédio tranquilamente, de bom grado. Passou a dedicar-se a leituras e estudos educativos. Agora vejamos também outra coisa muito interessante. Guiado muito de perto por uma alma de escola, em quem depositamos muita confiança e presentemente encarnada na terra. Nosso agente fiel e porta-voz sincero, isto é, um médium, um iniciado cristão da terceira revelação, por nome Fernando. Terceira revelação aqui, nós sabemos, é a doutrina espírita. Agora vejamos que interessante, uma alma de escola, que é nosso agente fiel. Os benfeitores contam com aquele médium, não apenas na hora da reunião mediúnica que o indivíduo vai se concentrar. Agora eu vou ser um missionário dos benfeitores. E na vida física ele é distraído. Lá a vida, no resto da semana, dos dias, ele está interessado nas coisas dele, da família dele. Aí uma vez por semana, em alguns instantes na reunião mediúnica, daí ele é uma alma dedicada à caridade. Notemos, queremos a companhia de espíritos superiores, benfeitores, realmente verdadeiros benfeitores espirituais, espíritos sublimes, iluminados? Então nós temos de nos colocar à disposição dos benfeitores espirituais a qualquer momento. E para isso precisamos, primeiro, levar uma vida um pouco mais disciplinada do ponto de vista físico, mas sobretudo moral, praticar muitas renúncias e estar à disposição. Estar à disposição. Se eu coloco assim, olha, só nesse horáriozinho é que os benfeitores, os espíritos de luz vão me usar, porque eu tenho muita coisa a fazer. Os espíritos de luz assim, muito obrigado pela oferta, infelizmente não vai dar, vamos deixar para uma próxima. Vamos naquele ali, porque aquele ali, se nós falarmos assim, tem um irmão sofrendo, ele vai dizer assim, onde? E vai. São estes que os espíritos superiores usam
como porta-vozes, como agentes dele. Os outros não. Porque a atividade cristã é de renúncia. Imaginemos Jesus: Senhor, tem um homem lá que está sofrendo muito. Era dia de sábado. E daí ele diz: mas essa pessoa, esta alma está sofrendo há 30 anos, ninguém ajudou-a. Eu vou ajudar, mas hoje é sábado, não pode. E ele era judeu? Ele era judeu, Jesus era judeu. Ele falou: não pode, sinto muito, não pode para você. Para Deus pode, para mim pode, porque esta alma, se o seu animal lá, a sua vaca, o seu boi, o seu cavalo, o seu jumento, cai num buraco e é dia de sábado, você vai lá e tira ele. Ora, esta alma não é mais valiosa do que o jumentinho? Já não é uma alma humana? Um ser humano? Vale menos que um jumentinho? Menos do que uma cabrita? Um bode? Não, evidentemente que não. É sábado, não importa se é sábado, eu vou ajudá-lo. E cura o indivíduo. Hoje não posso. Hoje eu combinei com os amigos, com as amigas. Os benfeitores falaram assim: não há problema nenhum. Uma boa reunião festiva, que Jesus abençoe você. Daí eles colocam: com esse não podemos contar, vamos buscar outro. É assim que funciona. Segundo Divaldo Franco, normalmente os benfeitores espirituais observam aqueles por quem eles desejam realizar atividades por cerca de 10 anos. Joana de Ângeles demorou muitos anos para dizer quem era, dar um nome, enfim. E Divaldo uma vez perguntou: por que a senhora demorou tanto para dizer um nome, dizer quem era, enfim? Porque não confiavas em ti. Tu eras muito imaturo. Uma vez ele era muito jovem, visitou Chico Xavier e disse: Chico, você chegou por acaso ver o meu guia espiritual? Ah, sim, Divaldo, está presente. É um espírito muito superior. Ah, e você poderia me dizer quem é? Não, não posso. O espírito não me permite dizer. E não disse. Muito tempo depois é que o espírito passou a assinar. E depois se fez visível com maior detalhe, com mais detalhes. E quando ele perguntou, ela foi sincera: não confiava em ti. Eras muito imaturo. Então, aqui este médium era um agente, um porta-voz da espiritualidade superior, porque estava à disposição. Claro que ele tinha os afazeres dele, ele tinha trabalho, trabalhava no departamento de polícia, tinha o horário de trabalho dele, enfim, mas ele estava à disposição a qualquer momento. Claro que ele não ia entrar em transe mediúnico, ficar psicografando na hora do trabalho dele, mas no trabalho dele, se havia alguém em sofrimento, ele recebia a inspiração dos benfeitores para 2, 3, 5 minutinhos de conversa fraterna. Uma prece em favor da pessoa. Parava tudo, fazia uma prece. Não demora mais do que 2 minutos uma prece. E a gente pode ajudar de 1000 formas. Este Fernando é o mesmo que, logo no começo do livro, Camilo disse que tinha procurado um médium e tinha escrito algumas páginas por ele. É o mesmo Fernando de Lacerda, que recebeu mensagens de Vitor Hugo, de tantos benfeitores espirituais, tinha uma mediunidade realmente muito apurada, sobretudo de psicografia, mas também de evidência. Fernando de Lacerda, nós temos 4 volumes de mensagens que ele psicografou de grandioso valor moral, doutrinário, do País da Luz, volume 1, 2, 3 e 4. Foram publicados esses 4 volumes pela Federação Espírita Brasileira por muito tempo. Não, eu creio que na atualidade esteja fora de catálogo estas obras, mas é possível encontrar em sebo. Do País da Luz, pelo médium Fernando de Lacerda.
vale a pena também conhecer um pouco da biografia de Fernando de Lacerda, destes grandes missionários, esses grandes trabalhadores da doutrina espírita, para que a gente se espelhe neles. Para a gente aprender como que é ser verdadeiramente espírita, verdadeiramente cristão. Senão a gente acha que a gente é muito bom cristão, muito bom espírita, e a gente ainda não é muita grande coisa. Então precisamos nos espelhar nesses daí, que realmente foram bons espíritas, bons cristãos. Tudo bem até aqui? Então a gente para aqui na revelação de que era Fernando de Lacerda.